Um abraço a você, caro amigo internauta, nossa gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 162 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 3º, que trata da volta do espírito à vida espiritual depois de extinta a vida corpórea. Na questão 162, a pergunta é a seguinte: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? E a resposta foi a seguinte: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Allan Kardec faz um comentário a essa resposta. Ele diz assim: trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Bom, a pergunta, seria necessário ver por que essa pergunta da guilhotina. É porque nós devemos lembrar que na época da codificação da doutrina espírita, cuja primeira edição do Livro dos Espíritos ocorreu em 1857, era comum, principalmente na França, o uso da guilhotina como instrumento de execução das penas de morte. Então, através da guilhotina, as pessoas eram executadas pela decapitação. Mas a sociedade evolui, graças a Deus, e essas práticas vão ficando sempre no passado. Hoje, quando nós olhamos, pensamos em decapitação pela guilhotina, nós até nos sentimos mal daquela situação ruim diante de tamanha violência e de tamanha barbárie. Imaginamos, então, que lá no futuro, quando a nossa sociedade estiver bem mais evoluída do que hoje, muitos de nós lá estaremos sentindo de igual forma quando nos lembrarmos de muitas das práticas violentas de hoje. O cárcere, por exemplo. Nós haveremos de comentar lá a situação, poxa, lá no século XX, século XXI, as pessoas eram encarceradas em jaulas como se fossem animais quando cometiam crimes e não educadas, encaminhadas para a educação. Porque lá talvez nós poderemos ter encontrado uma forma de educação e de encaminhamento desses espíritos rebeldes. Hoje não temos. Então, hoje, para a cultura de hoje, para a evolução de hoje da humanidade, os instrumentos que nos servem para a organização social são estas. E antes eram aquelas que hoje já nos traz um sentimento de repulsa pela gravidade da violência com que as pessoas assim eram tratadas. Mas como Kardec explicou, a pergunta em questão ela não se refere à continuidade da consciência da pessoa decapitada, a consciência espiritual enquanto espírito. Não, é a consciência do ser reencarnado, como homem. Até quando que vai a consciência daquele que é decapitado? E nessa questão depende muito do corpo físico, dele estar em regular funcionamento, como instrumento de manifestação do espírito. Na hora que cessou totalmente a vida, obviamente não haverá mais consciência. Mas sabemos que mesmo a decapitação ela é tão instantânea que as células elas vão morrendo aos poucos. Então pode haver alguns brevíssimos períodos de alguma consciência, mas logo tudo para. Com relação ao espírito, esta pergunta ela seria muito difícil de responder, porque tudo dependeria da evolução do espírito.
Um espírito menos evoluído, um espírito que guarde muito medo da morte, apenas ver a guilhotina e imaginar na sua cabeça rolando ali, ele já iria perder totalmente a consciência, não ia nem perceber o momento da execução final da sua pena. Outros mais evoluídos, que vão se submeter àquilo não vamos dizer com tranquilidade, mas pelo menos com resignação e com aceitação, eles vão manter a consciência até o último momento e mais uns brevíssimos instantes. Então, e enquanto espírito, ele vai, o mais rápido possível, continuar dono da sua consciência, da sua individualidade, para dar continuidade à sua existência do lado de lá. Porque todos nós continuaremos. Aqueles que em espírito menos evoluídos possam perder a consciência, entrar num estado de sono profundo, receberão o tratamento adequado, a orientação necessária e logo, logo retomarão a vida, retomarão o seu caminho evolutivo lá no mundo espiritual. Miramês, sobre essa questão, ele diz o seguinte: por existir a guilhotina na França, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos, e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta, certamente, não pode ser generalizada. Cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual, e poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência sem que possamos determinar o tempo. Havia espíritos encarnados que somente em saber que a sua cabeça iria para o balaio do carrasco, começavam a sofrer e, ante a visão do aparelho assassino, perdiam logo a consciência, indo acordar somente depois de muito tempo. Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida, que a dor desabrocha nos corações muitos poderes e que as portas do céu se abrem pela dor bem compreendida. Para cumprir sua promessa, ele voltou, provando que a morte não existe. A missão do Espiritismo é essa também. Seja como for e como devas passar para o lado de cá, vem com confiança, disse-nos Miramês. E que Jesus nos abençoe. Muita paz.